Seja bem-vindo a mais um módulo do nosso curso de LGPD. Agora nós vamos falar de uma coisa que a gente não quer que aconteça. Aquilo que é o pior quando nós temos uma legislação. Qual que é? As multas, as sanções. Então vamos falar um pouquinho nesse módulo sobre as sanções que estão previstas na LGPD e os pontos que podem levar uma empresa a sofrer essas sanções. Vamos lá? Então, para dar início aqui ao nosso módulo, vamos falar sobre as sanções que estão previstas na LGPD. As sanções previstas são, primeiro, a eliminação dos dados pessoais. Pode ser necessário que você, ou a empresa do seu cliente, se você for um consultor, ela precise excluir os dados pessoais. Então, se a autoridade identificar que existem dados pessoais que não estão de acordo com a LGPD, aqueles dados podem sofrerem uma sanção de exclusão, ou seja, a empresa ser obrigada a eliminar aqueles dados, visto que eles não deveriam ter sido tratados, armazenados, coletados e sendo tratados pela empresa. Financeiramente, temos uma multa bem pesada, que é uma multa de até 2% do faturamento do grupo no Brasil, com um teto de 50 milhões por infração. Então, quando a gente fala de um grupo econômico, de um grupo de empresas, dependendo, a gente chega facilmente nesses 50 milhões, tá? Que é o teto, né? Então é até 2% ou com um teto de 50 milhões por infração. Tá? É muito dinheiro, é por infração, então significa que se a empresa sofrer com problemas de LGPD e tiver várias infrações, vários impactos, vários incidentes, ela pode ter 50, mais 50, mais 50, mais 50 e assim por diante. Ou, claro, 2%, talvez dê 10, dê 5 milhões, dê 1 milhão, dê 200 mil, depende do tamanho de cada empresa. Mas fato é que é bem pesado e pode ser uma multa recorrente, né? Porque se existe um problema muito grande na empresa, estrutural, muito complexo, porque ela não se adequou à LGPD, ela pode ter várias infrações de forma recorrente e isso praticamente fecha uma empresa, né? Outra sanção é uma advertência, famoso puxãozinho de orelha. Então, recebe uma advertência, não faz mais isso. Vi que você não teve má fé, vi que você tinha políticas, você fez um programa de adequação, houve um incidente, houve algo que não estava dentro do seu controle, legal, tá? Mas não deixa acontecer de novo. É o puxãozinho de orelha, igual a gente dá nos filhos, é o puxãozinho de orelha. A publicização da infração, o que é a publicização da infração? É você tornar a infração pública. Parece inicialmente que, nossa, melhor do que o financeiro. Eu tenho as minhas dúvidas. Porque imagine a reputação da empresa, imagine para a imagem da empresa você receber uma sanção aonde você precisa tornar pública, ir para o mercado e dizer o seguinte: ei, clientes e futuros clientes, minha empresa sofreu uma invasão, vazou um monte de dado pessoal e eu não faço ideia de quem que vazou. Então eu estou tendo que vir aqui avisar todo mundo, ó, se você tinha dado lá, né, pode ser que seu dado tenha sido vazado. Você já parou para pensar o impacto disso na imagem de uma empresa? Talvez pagar os 50 milhões, dependendo do tamanho da empresa, não saia tão caro quanto uma comunicação para o mercado como essa. Empresas que estão na bolsa de valores, nossa, é um impacto assim, é difícil até de calcular o quanto isso pode trazer de transtornos para a empresa. Tá? Para você ter uma ideia, uma grande rede de varejo sofreu com um ataque, tá? Não foi um vazamento, provavelmente dito, foi um ataque hacker, e ficou alguns dias com seu e-commerce fora, né? E saiu notícias em mídias, então estava todo mundo sabendo. Somando o lucro cessante, né, o que ela deixou de vender, imagens, está na casa de bilhões de reais em prejuízo. Então 50 milhões talvez não tivesse sido tão caro se fosse só isso a ser pago. Então, fazendo uma analogia, se não tivesse sido uma invasão hacker, mas tivesse sido um sequestro de dados ou ter derrubado os serviços, mas eles tivessem vazado informações, a gente estaria falando de um prejuízo de imagem muito grande, que talvez uma multa de 50 milhões sairia mais barato do que o prejuízo
pela imagem da empresa para os clientes, pararam de comprar lá. Né? Neste caso, porque não estava disponível, mas poderia ser por medo. A suspensão do banco de dados por até 6 meses, que para mim é tão terrível quanto, porque que empresa que sobrevive sem um banco de dados por 6 meses? A empresa vai fechar. Não tem como. Uma empresa de médio para grande porte não tem praticamente nenhum processo que esteja manual, ou pelo menos não os principais. Então, como é que você faz? Você imagina um e-commerce com banco de dados por 6 meses. Acabou a empresa, ela só vive disso. Então, o impacto aqui pode ser gigantesco também. E a proibição total ou parcial das atividades ligadas ao uso dos dados pessoais. Então, aquele serviço ou aquele produto que é vendido e que trata dados pessoais pode ser proibido de ser vendido. Tá? Aquele produto específico. Então, aí fica mais limitado aquele produtinho ali. Tá? Isso também é uma das sanções que pode vir a acontecer. Legal. Vamos falar agora, então, do que a ANPD vai considerar. A ANPD, que é a nossa autoridade nacional, ela vai levar em conta alguns pontos. Olha, recebi aqui uma denúncia ou estou avaliando um caso de grande repercussão nacional. O que eu vou avaliar como ANPD? O que eu vou checar? Qual vai ser o meu checklist? Reincidência. Acho que até meio óbvio, né? Claro, quanto mais vezes acontecer, mais a mão vai pesar. Isso em toda a fiscalização. Contábil, fiscal, Ministério do Trabalho, todo mundo é assim, né? Quanto mais reincidência, claro, maior a sanção. Boa-fé, apesar de eu não gostar muito desse termo e achar isso muito subjetivo, mas temos essa prerrogativa na lei da boa-fé, ou seja, a empresa não usou de má-fé, vamos inverter, né? A empresa não usou de má-fé e em cima daquele incidente, ela não se beneficiou de nada, ela não quis fazer de propósito e assim por diante, tá? Não impediu a ANPD de fiscalizar, não botou empecilhos, tudo isso. A condição econômica, temos empresas e empresas, temos multinacionais bilionárias e temos empresas pequenininhas que estão ali sofrendo para conseguir ter uma margem mínima de lucro. Então, claro que a condição econômica também vai ser levada em conta. A proporcionalidade, né? Eu vazei dados de 20 clientes. Esse outro vazou dados de 20 milhões de clientes. É claro que é uma proporção muito diferente. A pronta adoção de medidas corretivas, e aqui vem muito forte as medidas técnicas e administrativas. O que eu fiz? Vazou dado. O que eu fiz? Imediatamente eu bloqueei o sistema, eu comuniquei os titulares que tiveram os dados vazados, eu bloqueei o acesso desses titulares, né, os logins e as senhas, para que ninguém acessasse com as credenciais deles. O que eu fiz? Não, eu fiquei sentado de braço cruzado esperando para ver o que ia acontecer. É óbvio que a ANPD vai pesar mais na sanção, se você não tomou nenhuma medida, ou se você não tinha nenhuma medida a ser tomada. Procedimentos internos de proteção de dados. Olha, eu tinha firewall, eu tinha antivírus, eu tinha política, eu tenho uma equipe de SOC, né, de Security Officer, eu tenho um DPO dedicado, eu tenho tudo, eu fiz o programa de adequação, mas, gente, o hacker, ele achou uma brecha de segurança, invadiu o meu banco de dados e vazou as informações. Foi uma fatalidade por um bug do equipamento, então, sim, isso é uma coisa. Qual que é o outro cenário? Firewall é caro, não compra. Não, quem tem DPO? Não quero ter DPO, não. Não, alguém faz esse papel aí. Não, política também, isso aí dá muito trabalho, vai gastar energia, não precisa fazer isso não. Isso aí é tudo bobagem. Qual empresa você acha que a ANPD vai pesar mais na sanção? É óbvio que a empresa que tem toda a sua estrutura, eu não estou falando de ser caro, ou de ser o melhor equipamento, ou de ter o melhor software, não é isso. É a empresa saber o que ela tem de dado pessoal, os riscos estarem bem mapeados, ela saber o que fazer na hora de um incidente, ela saber os limites que ela tem, ela saber onde ela tem para melhorar, ela ter consciência e ter ações para prevenir incidentes de segurança. A partir do momento que ela tem essa iniciativa, é claro que a ANPD vai olhar com bons olhos. Agora, se ela perceber que é uma empresa que é totalmente desleixada com a área de tecnologia, com a área de segurança, com a área de privacidade, não treinou ninguém, você fala de LGPD com os colaboradores, você vai no RH que trata um monte de dado pessoal, você pergunta de LGPD, eles perguntam se é remédio, não sabe nem o que é, aí vai ficar difícil, a autoridade nacional vai dar uma sanção muito mais pesada, e com razão. Tá? A cooperação do infrator,
Ou seja, houve um problema, mas a minha empresa cooperou. Minha empresa deu acesso à NPD, devolveu todas as informações que eles pediram de forma rápida, cooperou com toda a investigação. Tá? Cooperou com o titular, cooperou com a NPD, cooperou com os parceiros, está tudo certo. Legal, isso vai pesar a favor. Se houve vantagem obtida ou pretendida, né, se a NPD perceber que aquele incidente, que aquele vazamento, que aquele problema que aconteceu ele foi proposital para ganhar uma vantagem, para aumentar o valor da ação na bolsa, para conseguir um impacto no mercado, enfim, qualquer coisa que não seja ética e que tenha sido validada, verificada e aferida pela NPD, ela vai usar isso para dar uma sanção mais pesada. E, mais uma vez, com toda razão. E o grau do dano, né? A gravidade. Claro, vazou dados, mas não teve nenhum ônus para os titulares. É uma coisa. Vazou dados e teve gente que comprou coisas na internet com os dados do titular, se passou por um desses titulares, né? Falsidade ideológica, cometeu um crime se passando por um titular onde ele conseguiu esses dados vazados. Imagina, por exemplo, vazar uma base de dados de uma delegacia da mulher, que cuida da Lei Maria da Penha, onde vai ter os dados de todas as mulheres. Imagina do FBI, ou no caso da Polícia Federal, da Interpol, onde tem uma base de proteção à testemunha. São pessoas que testemunharam crimes contra cartéis de droga, contra policiais, contra políticos, e que tem outro nome, tem outro endereço, tem outra identidade. Imagina se vaza isso daí. Alguém pode ser assassinado por causa de um vazamento de dados. Você já parou para pensar nisso? Que alguém pode ser assassinado porque um dado vazou? Pois é, pode. Quem vai responder por isso? Então, o grau do dano... Claro que eu estou pegando o extremo para você ter ideia a que ponto pode chegar um vazamento de dados. Tá? E claro que aí o dano desse vazamento, o grau do dano e a gravidade disso ela é muito alta e, consequentemente, a pena, né, a sanção, ela vai ser também pesada tanto quanto. Tá? Ok, falando agora sobre os motivos. O que motivaria a NPD a dar uma sanção? Aqueles lá são os critérios. Mas o que motivaria? Vazamento. Vazou dados. Eu vou te multar, ué. Você deixou vazar dados. Ah, mas eu não quis. Ok. Eu não querer, eu ter políticas, eu ter segurança, não ser de forma deliberada ou não ser por ter assumido o risco, vai mudar o grau da sanção. Ao invés de eu te dar uma multa em dinheiro, ao invés de eu bloquear o teu banco de dados, eu vou te dar um puxãozinho de orelha. Ok, eu mudo, eu calibro a multa, mas eu não deixo de aplicar. Tá? Aqui são os motivos para aplicar. O tamanho da multa vai depender daquela combinação, né? Da gravidade, do que a NPD vai avaliar e do que ela encontrar. Outro ponto, outro motivo são os dados pessoais sem identificação da base legal, que permite o tratamento. Eu trato um dado, mas eu não tenho base legal que justifique. Eu pego a religião, mas eu não tenho base legal para pegar aquele dado. Eu coleto dados porque eu quero, porque um dia eu posso usar. Não existe base legal para um dia eu posso usar. Então eu não tenho base legal, isso pode gerar uma multa. A falta de definição e gerenciamento do tempo da guarda de dados, ou seja, os dados pessoais têm ciclo de vida. Ciclo de vida é igual à nossa vida, é igual à vida de um ser vivo. Né? Nasce, cresce e morre. É a mesma coisa do dado. Assim como você coleta, um dia esse dado vai ser excluído. Pode ser daqui um dia, uma hora, um ano, um mês, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas um momento esse dado vai ser excluído. Você tem que cuidar, definir e cuidar desse ciclo de vida. Se você não tiver isso, ou seu cliente não tiver isso, é passível de sanção. A lei exige. O não cumprimento de atendimento aos direitos, já falei muito sobre isso, né? Os 3 pilares, não atender os direitos, o titular não sabe como falar, não tem acesso ao DPO, não consegue ter informações, você vai receber multa. A falta de um plano de ação e definição de responsabilidades, o que eu faço sobre o vazamento? Quem é responsável? Quem fala? Quem comunica? Quem faz o quê? Você tem que ter isso. Inexistências de políticas, de códigos, de termos, de normas, não tem nada.
Não tem nada. Meu funcionário não sabe nada. Ele não sabe, ele não recebeu termo de consentimento, ele não leu política, eu não tenho termo, eu não tenho código de conduta, eu não tenho código de ética, eu não tenho nada na minha empresa. Ou seja, não tenho nenhum documento que prove que as pessoas sabem o que podem e o que não podem fazer sobre dados pessoais. Vai tomar uma multa. Não possuir e definir o DPO, o encarregado do tratamento de dados pessoais. Então, para aquelas empresas que o DPO é exigido, tem que ter um DPO, mesmo que seja um terceiro, né? Um DPO as a service, mas você tem que ter um DPO. A falta de análise de risco e impacto à proteção de dados pessoais. Tem que saber os riscos que tem. Risco zero não existe, tá? Vamos deixar isso muito claro. Não existe risco zero. Já invadiram a NASA, já invadiram o Google. Gente, risco zero não existe. Mas você tem que saber quais são os seus limites. Você tem que ter isso bem delimitado. Para quê? Até para você ter sempre planos de ação de melhoria. Mas você tem que saber, olha, eu tenho um firewall, mas ele tem um risco porque ele não é de última geração, ele não está mais sendo atualizado, então eu estou com um roadmap, eu estou com um plano de ação para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, fazer a substituição, entende? Então você tem que ter isso na mão para quando você for questionado, você conseguir apresentar para a NPD. Você tem que também fazer análise de risco de impacto quando você vai criar novos produtos ou novos serviços, que é um tema do próximo módulo, quando a gente vai falar de Privacy by Design e Privacy by Default. Quando você vai desenhar um novo produto, um novo serviço, você tem que avaliar o risco e o impacto desse novo produto. Eu vou fazer um produto que ele vai consultar uma base, vai pegar o endereço da pessoa e vai dizer a padaria que tem mais perto. Mas você vai deixar armazenados dados da pessoa como? Ela vai ter que dar um consentimento para isso. Então você tem que avaliar o risco quando você cria um novo produto e um novo serviço, que é exatamente essa análise de risco e impacto. Tá? A inexistência de uma gestão de segurança e proteção de dados, a empresa não tem nada. Não tem gestão nenhuma, não sabe nível de segurança, não faz teste, não tem política de segurança, não tem política de privacidade, não tem serviços, sistemas, terceiros que ajudam, não tem nada. Né? Ou tem um nível muito pequeno perto ao que precisava. Então tudo isso faz com que a NPD aplique uma multa. E a falta de evidências da realização de controles de segurança e proteção de dados. Isso aí aqui de pertinho aqui para você ler, ó. Então, a falta de você evidenciar esses controles. Não basta você falar. Quando vem uma fiscalização, você tem que provar. Você tem que evidenciar que você realiza esses controles. Que tipo de controle? Eu controlo o perfil de acesso, eu controlo a execução de backup, faço teste de restore, eu tenho plano de recuperação de desastre, eu faço teste de invasão, que nós chamamos de pen test, né, que é o penetration test, que é o teste de penetração, ou seja, se alguém consegue entrar dentro da sua infraestrutura tecnológica, né, acessar os seus servidores, acessar os seus serviços de fora. Então você tem que evidenciar que você faz isso, que você aplica boas práticas. Se você não faz nada, ou faz e não consegue evidenciar, infelizmente a NPD vai te aplicar uma multa. Bem, continuando então. Fabrício, legal, entendi. E eu posso receber mais multa além da LGPD? Claro que você pode. Nós não temos só a LGPD, tanto que durante o período onde as sanções ainda não estavam sendo aplicadas pela LGPD, tivemos vários casos de aplicações de outras leis, que são essas, são leis complementares, que você pode, inclusive, receber sanções, receber multas pela LGPD e por essas leis, como, por exemplo, o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965, de 2014, a lei dos crimes cibernéticos, ou lei que ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann, por conta daquela atriz que teve fotos vazadas, né? Então é a Lei 12.767 de 2012. O próprio Código de Defesa do Consumidor, tá? Então quando a gente fala dos dados do consumidor, compras online, dados, ou compras offline, não importa. Então o Código de Defesa do Consumidor, ele também é uma lei que apoia muito os juízes nas decisões, e você pode receber sim uma sanção pela LGPD e uma sanção, uma multa pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo CDC. Ele também pode aplicar, pode virar uma bola de neve isso. E o Código Civil brasileiro, né? Código Civil, que é o 10.406 de 2002, também tem uma série de questões sobre
a privacidade, sobre a pessoa, sobre os direitos da pessoa, direitos do cidadão, assim como o Código de Defesa do Consumidor. Então, são leis que os juízes podem utilizar para potencializar ou aplicar multas até mesmo individualizadas. Como assim? Você pode receber uma... Imagina que você teve um vazamento de dados. Você pode receber uma multa pela ANPD sobre o vazamento. Então, é uma multa que vale para aquele vazamento. Mas naquele vazamento, vazou 1 milhão de dados pessoais, e desse 1 milhão de clientes, 50 foram lesados. Esses dados pessoais foram utilizados para cometer crimes, foram utilizados para compras indevidas, e esses clientes foram lesados, tiveram ônus por conta do seu vazamento. Esses clientes, eles também podem te processar através do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Eles podem se sentir lesados pelo Código Civil, eles podem pedir danos morais, eles podem pedir danos materiais, e aí é individual. Aí você vai pagar para cada um dos 50, para cada um dos 100, para cada um dos 1.000, para cada um dos 20 milhões de clientes que foram impactados. Então perceba que a gente não pode se limitar apenas à LGPD. Em alguns casos, a LGPD pode ser apenas a ponta do iceberg. Tá? Então isso fica como uma dica, muito cuidado, porque às vezes a gente imagina que a LGPD já é impactante, ela já pode trazer um impacto e ser ruim para o seu negócio ou para o negócio do seu cliente se ele tomar uma multa, mas pense que pode isso virar uma bola de neve. Isso pode ainda trazer mais transtornos ainda. E se a ANPD aplicar uma multa pela LGPD, com certeza processos de danos morais, danos materiais que virem através de outras leis complementares vão ser mais fáceis de serem julgadas e aprovadas e aplicadas as sanções pelos juízes, porque já existe uma aplicação pela LGPD. Considerando que a ANPD já te puniu, já disse que você é culpado, quem sou eu para dizer que você não tem que pagar danos morais para os clientes que foram impactados pelo seu vazamento? Então você pode receber ainda mais multa do que você imagina. Então é muito importante se atentar a isso, e aí, claro, tem que envolver o jurídico da empresa, tem que fazer todo esse link, tem que estar bem atento, e esse é um grande potencial, um grande insumo para se conseguir investimento. Quando a gente fala de risco e de dinheiro, são os pontos que fazem, obviamente, um programa de adequação decolar. Um programa de adequação LGPD receber budget, receber investimento, e, consequentemente, a área de tecnologia, a área de processo, as áreas envolvidas com a LGPD que precisam proteger esses dados. Porque quando o empresário, e se você é um empresário e você está me ouvindo, você com certeza pode confirmar essa informação. O que mais está no topo das prioridades para receber dinheiro, para receber orçamento, para receber budget, é gestão de risco. É risco, é custo. Né? Então, se eu tenho um risco onde pode gerar um custo elevado para o meu negócio, pode colocar o meu negócio na berlinda, ou seja, posso colocar ele, inclusive, em risco a minha empresa, claro que é ali que eu vou colocar uma maior fatia do bolo, uma maior fatia de dinheiro, porque eu não quero ter risco para o meu negócio. Né? Legal? Não é um tema gostoso de se falar, não é aquilo que a gente mais gosta de dar de notícia, mas como toda lei, ela tem as suas penalidades se ela não for cumprida. Tá? Então essas são as sanções da LGPD, dessa forma que a ANPD ela vai tratar, e claro que a gente vai saber cada vez mais como isso vai se comportar conforme a gente ter jurisprudência. Algumas já tem, né, já tem vários julgamentos, e conforme os anos forem passando, a gente vai começar a entender como os juízes vão se comportar, e claro, mudanças podem vir na LGPD, a ANPD está aí para isso, exatamente para poder também fazer as adequações necessárias, como já aconteceu com a questão do DPO, que não é mais necessário para pequenas empresas, né, desde que siga aqueles critérios que você viu em módulos anteriores, mas é fato que você precisa cuidar, tá? É preciso ter muito cuidado, porque alguns pontos ainda estão em aberto. Então, precisa se rodar alguns julgamentos para a gente entender, legal, eles estão indo por esse caminho, a NPD está auditando neste segmento, neste caminho, ela está olhando muito para esses pontos,
mais para esses e menos para esses. Então a gente começa a entender como funciona, como já é na área jurídica, na área contábil, na área fiscal, na área trabalhista. Né? Se você falar com o gestor aí da sua empresa, do departamento pessoal, o controller ali da área contábil, ele sabe mais ou menos como que é a dinâmica, como é que funciona o Ministério do Trabalho, como que funciona a Receita Federal, quais são os pontos que mais pegam, os pontos que menos pegam, aonde normalmente dá multa financeira, aonde normalmente dá puxão de orelha. E a gente não tem essa base ainda para LGPD, tá? Então é muito importante você ficar atento. E por que eu estou fazendo tudo isso? Para concluir que tudo é risco. Então, se você não tem jurisprudência, se você não tem um baseline, que a gente fala, ou seja, uma referência, cuidado, porque o risco é alto. Então, evite ficar nesse risco. Então, faça tudo bonitinho, proteja a empresa, siga a lei, evite ter riscos com direitos, com princípios, com bases legais, cumpra direitinho, porque dessa forma o risco de você receber aí uma dessas sanções é mínimo, tá bom? Espero que você tenha gostado e te aguardo no próximo módulo. Até lá!